Revista ES Brasil Retrospectiva. Entrevista o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, vamos começar avaliando como é que foi 2025. Como é que o governador do Espírito Santo avalia este ano de 2025? Bem, obrigado por estar aqui conosco e pela revista também estar aqui conosco, fazendo essa retrospectiva mais uma vez. E a gente chega ao final do ano, começa a fazer as análises, né, de como foi o ano, seja no governo, seja na família, seja na empresa, seja na comunidade. Então a gente começa a fazer essas retrospectivas e eu naturalmente chego no final do ano, como um ano desse de 2025, tenho muito que agradecer a Deus, primeiro pela saúde, pela disposição para a gente poder realizar o trabalho, e agradecer a Deus também e a minha equipe, a população capixaba, pelo resultado do governo, né? A gente chega no final do ano com um governo equilibrado, organizado, com mais um investimento recorde na área de infraestrutura, chegando aí perto de 4 bilhões e 500 milhões de reais de investimento em infraestrutura. Num ano, a gente somar, se você somar 2019 até 2025, a gente vai chegar aí mais de 20 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. Então, são números impressionantes, né, que têm feito a mudança para a população capixaba. E a gente chega ao final do ano com o estado respeitado. Esse Espírito Santo hoje ganhou respeito no Brasil todo e nós capixaba muito orgulhosos, né, daquilo que a gente está fazendo. Mas a gente chega também ao final do ano como o estado mais transparente do Brasil, continuamos sendo o estado com melhor gestão fiscal do Brasil, a gente, né, com resultados importantes em todas as áreas, com a educação do ensino médio, primeiro colocado do Brasil, né, com redução da pobreza, da extrema pobreza, com um governo equilibrado, assim, com capacidade de a gente continuar fazendo investimento, com a base que a gente tem hoje, a certeza de que a gente vai continuar nesta caminhada no ano que vem. Então, eu feliz e grato a Deus, grato à população capixaba, né, aos parceiros que a gente tem, boas relações que a gente conseguiu manter nesse estado. A gente vê uma brigalhada danada aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e a gente consegue aqui meio que isolar o Espírito Santo assim, num ambiente de muito diálogo, de muita conversa, de muita harmonia entre as instituições públicas, com as instituições da sociedade. Então isso tudo é motivo para a gente ficar muito feliz nessa análise que a gente está fazendo agora neste final de ano e fazendo aqui com essa conversa com vocês hoje. O senhor destacou infraestrutura. A gente teve um governo, né, passado, o governo Camata, que foi um governo muito conhecido por fazer estradas, pavimentar estradas pelo estado. A administração Casagrande também vai ter essa marca? Olha, eu acho que nós temos algumas marcas, acho que os governos precisam de ter marcas, né? E não é uma marca única, tá certo? O Camata, de fato, na época do governador, ele fez muitas ligações entre os municípios, tá certo? Assim, mas o estado não tinha a potência, não era uma potência como é hoje. Então a gente consegue fazer muitas obras hoje em todas as áreas. Seja nas estradas, de fato, a gente faz os maiores investimentos da história do Espírito Santo nessa área das rodovias, assim como o Camata fez, foi um grande governador. Não teve medo de investir, porque a hora que você toma a decisão de investir, você não pode ter medo de fazer investimento. Então, a gente não tem medo de fazer investimento, mas na hora que a gente olha para a infraestrutura, assim, lembra das estradas, mas lembra da mobilidade urbana também, né? As obras que a gente fez e faz aqui na região metropolitana. Agora mesmo começamos um grande corredor metropolitano que liga Vila Velha até Cariacica, um corredor exclusivo para ônibus. Estamos em plena obra, né? Mas a gente fez diversos outros investimentos
em mobilidade, como o Portal do Príncipe aqui em Vitória, como a Leitão da Silva em Vitória, Complexo Viário de Carapina, Vitória e Serra, Abdo Saad. Inauguramos agora o contorno de Jacaraípe, uma obra lindíssima que ficou, importante para a ligação ali da Serra com Nova Almeida, e daqui a pouquinho nós vamos começar de Nova Almeida até Aracruz, até a ponte de Piraquiaçu, naquela região de Santa Cruz, ali em Aracruz. Vamos conectar o polo empresarial de Serra com o polo empresarial de Aracruz. Demos solução da duplicação da BR-101, está em obra para o sul e para o norte. Estamos dando solução na BR-262, agora início do ano, publica o edital. Estamos dando solução no Cais das Artes também, que é outra obra que também é investimento em infraestrutura, fora os investimentos em CRAS, em CREAS, unidades de saúde, escolas que a gente faz. Então, é uma verdadeira revolução em termos de investimento que vai... E quando a gente fala em investimento, às vezes eu logo pensa em rodovia. Rodovia é ótimo, a gente está fazendo muitas. Pensa em mobilidade, mas tem que pensar nos hospitais que a gente está fazendo, nas unidades de saúde que a gente está fazendo, nas escolas que a gente está melhorando, né? No centro de referência da assistência social, no centro de referência especializado da assistência social, que são os CREAS. Então, tudo isso só é possível fazer com o Estado organizado e com decisão política de fazer esses investimentos. Ainda nessa parte de infraestrutura, o que podia ter acontecido em 2025 que não andou conforme o governo esperava? Eu não sei exatamente uma obra ou um investimento que não tenha andado assim do jeito que a gente gostaria. Eu já gostaria de ter publicado o edital da BR-262, por exemplo. Inclusive estava previsto. Mas aí, como é uma obra que o DENIT está fazendo, que vai começar a obra com recurso nosso do governo do estado, por exemplo, é uma obra que eu já gostaria de ter publicado o edital. Nós vamos publicar agora, não é culpa de ninguém, nem falha de ninguém, é o processo mesmo, que é uma obra muito complexa. Mas se é um gosto que você está me perguntando, eu gostaria de ter publicado. E as ferrovias? O edital. Eu gostaria muito de ter já resolvido a questão das ferrovias. Está em vias a gente solucionar, mas ainda não solucionamos. Então, assim, também é um assunto que a gente acompanha e articula com o governo federal. Então, mas no mais, assim, fora o prazo, que às vezes não é o prazo que a gente gostaria que fosse, mas nós não temos muito o que reclamar, porque antes de eu chegar ao governo em 2019, o Estado fazia um investimento em 4 anos de 2,5 bilhões a cada 4 anos. Nós vamos fazer nesses 8 anos, que até o final do ano que vem, até o final de 2026, que é o meu governo, nós vamos fazer 25 bilhões em 8 anos. São 12,5 bilhões a cada 4 anos, quando comparado com 2,5 bilhões, né, do governo anterior. Então, a gente de fato tem que continuar com esse Estado, com essa decisão política, nesse rumo, nesse ritmo. É isso que a gente tem que fazer. A pauta de transição energética também esteve em voga este ano de 2025, com a realização da COP30 no Brasil. E o Espírito Santo deu passos importantes nessa direção. Muito importantes. Nós fizemos aqui, primeiro assim, a gente tem um fundo soberano. Nenhum outro estado tem um fundo soberano. Nós temos um fundo soberano e a gente montou um fundo de descarbonização, que é um fundo para poder incentivar a transição energética. A gente agilizar a transição energética. O Estado aportou 500 milhões de reais, a empresa vencedora para fazer a gestão do fundo aportou 400 milhões de reais, então um fundo que começou com 900 milhões de reais e que poderá receber outros cotistas, né, para poder a gente financiar empresas para a transição energética. E é bom a gente também destacar que o Fundo Soberano é uma ação que nós fizemos para poder garantir o futuro dos capixabas. Porque eu poderia estar usando esse dinheiro que eu estou usando no Fundo Soberano para fazer obra, para contratar serviços, tá certo? Mas eu tomei a decisão de reservar uma parte como poupança intergeracional, que é uma poupança para o futuro, e outra parte a gente investir nesse tipo de atividade, seja inovação, transição energética, política e ESG, fizemos isso.
A outra coisa é que nós também temos um programa de incentivo à geração de energia renovável. Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos a redução de ICMS para quem gera energia, que gera até 5 megawatts de energia renovável. Nós trocamos todo o combustível do governo do estado de energia, de combustível gasolina para álcool, para etanol, também importante. E nós estamos contratando toda a energia do governo do estado, já contratamos, na verdade, né, de energia renovável. Então, a energia que a gente consome aqui no Palácio Anchieta, em qualquer outra repartição do governo do estado, é energia vinda de fontes renováveis de energia. Então, para nós, isso são passos importantes que a gente incentiva outros estados a fazer, os municípios a fazer, incentiva as empresas privadas também a fazerem e tomarem essas decisões. A redução de homicídios nesse ano também foi algo de destaque, né, no setor de segurança pública. Muito, muito destaque. A gente tem conquistado desde quando nós montamos o programa Estado Presente. Lá em 2011, meu primeiro governo, o Estado vem ano a ano, fora o período que teve aquela manifestação da Polícia Militar, aquele conflito que teve com o governo da época e com a Polícia Militar, mas ano a ano, praticamente, numa curva de decréscimo, de queda, curva de queda do número de homicídios e de outros delitos contra o patrimônio também. Você veja que eu sempre relembro esses dados, porque são dados importantes que a gente tem que registrar, não comemorar, mas registrar, porque a gente tem gente que perde a vida ainda no mundo do crime. Mas nós saímos de 2.000 homicídios em 2009, né? Vamos fechar esse ano de 2025 com 800 homicídios, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 800 homicídios. Então, mostra como a gente conseguiu avançar nesse tempo, tá? De 2011 até agora 2025, mesmo tendo uma crise da segurança pública em 2017. Então, porque houve uma descontinuidade do serviço. Então, a gente conseguiu e conquistou vitórias importantíssimas. Veja quantas pessoas a gente consegue salvar, né, que poderiam estar perdendo a vida no mundo do crime. O programa Estado Presente, o investimento em tecnologia que a gente faz, o investimento em infraestrutura, na valorização dos profissionais da segurança pública, né, no armamento, nas viaturas, tudo isso criou um ambiente de diálogo, de harmonia entre as forças de segurança, o trabalho que a gente faz junto com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, com os municípios, tá certo? Isso tem dado resultado extraordinário. E o estado que era um dos estados mais violentos do Brasil, o estado ele está indo para figurar entre os estados mais seguros do Brasil. Governador, nós falamos de uma marca do senhor na parte de infraestrutura, mas também equilíbrio fiscal é uma marca do governo Casagrande, essa nota a mais persistindo aí. É marca e é marca boa porque nós fazemos uma boa gestão fiscal para fazer tudo isso que a gente está fazendo na infraestrutura e nas outras áreas, na educação, né? Que é outra marca nossa. Nós chegamos agora a ter 230, vamos ter agora em 2026, 232 escolas com educação em tempo integral, né? 60% da nossa escola, mais de 40% dos alunos estudando em escolas com educação em tempo integral. Então, a gente faz uma boa gestão fiscal para poder ter recurso, para poder ofertar oportunidade para os capixabas. E você ter, por exemplo, nós colocamos SAMU 192 em todos os municípios do estado do Espírito Santo, Kikina. Não tem nenhum estado que tenha SAMU 192 em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Então, assim, nós temos, né, SAMU 192, isso salva vidas, isso é importantíssimo. A gente tem teleconsultas em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Então, veja como é bom a gente poder se organizar, mas a organização é meio para a gente poder chegar à finalidade nossa, que é ofertar qualidade de vida aos capixabas. Nós estamos aportando para a Caixa Econômica Federal, numa parceria entre Nossa Casa, que é o nosso programa de habitação, e Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo federal. Nós estamos aportando em 4 anos 200 milhões de reais para financiar casas. Nós estamos ajudando a financiar uma pessoa que tem uma renda
até 3 salários mínimos, que quer financiar uma casa, às vezes não consegue dar entrada. O governo dá um dinheiro, R$ 20.000, para a pessoa dar entrada. E isso está financiando 10 mil casas no estado do Espírito Santo. Então, é um resultado que me deixa muito orgulhoso daquilo que a gente está fazendo com essa organização que a gente tem das finanças do estado. O senhor acredita que esses 3 eixos, desenvolvimento econômico, infraestrutura e sustentabilidade, estão garantidos no estado no médio e longo prazo? Olha, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e infraestrutura. Eu acho que assim, nós desenterramos cabeças de burros nesse estado, né? A BR-101, a BR-262, Caio das Artes, e diversas outras obras estavam agarradas aí, a gente resolveu, estamos resolvendo elas. Então, só se a gente mantiver este caminho, né, que nós estamos seguindo, infraestrutura você não resolve lá nunca, sempre uma obra inacabada, mas nós vamos sempre estando um passo à frente para a gente poder dar ao Estado competitividade. Desenvolvimento econômico está muito relacionado à infraestrutura, está muito relacionado ao turismo, né? Nós vamos ter uma nova reforma tributária, né? Um novo sistema tributário brasileiro a partir de 2033. Então, assim, ter boa logística, que depende de infraestrutura, depende de formação profissional, e depende dos portos, que a gente está conseguindo resolver a questão portuária, ferroviária, rodoviária. Então, tem a ver com isso e tem a ver com o turismo, que é bom que a gente possa atrair pessoas para cá. Então, o desenvolvimento econômico está relacionado a isso. E sustentabilidade também é um trabalho diário. A gente hoje tem um controle muito grande do desmatamento. Estamos recuperando cobertura florestal no estado do Espírito Santo, especialmente com um programa que a gente tem, que vem do Código Florestal de 2012, aprovado no Congresso Nacional, que é a obrigação que os produtores têm de ter o plano, de ter o cadastro ambiental rural, de apresentar um plano de recuperação das áreas de preservação permanente, da área de reserva legal. Então, tudo isso está andando bem. A gente tem hoje 22% do território capixaba com cobertura florestal. A gente quer chegar aí a 30% nos próximos anos. Governador, a gente percebe uma descentralização dos investimentos cada vez maior, né? Saindo um pouco da região metropolitana, haja vista agora a região norte, ali com o litoral norte, Aracruz, Linhares, e o sul também. Como é que o governo trabalha essa descentralização dos investimentos? Olha, nós trabalhamos no incentivo. A gente incentiva tributariamente falando, né? Quem vai para o interior tem um incentivo tem uma redução do pagamento de tributo maior, né, do que quem fica na região metropolitana, mas também na região metropolitana a pessoa recebe o incentivo. A gente tem o Parque Log, por exemplo, ali de Aracruz, que envolve 10 municípios daquela região, porque ali está na região da Sudene, ali tem porto, ali tem aeroporto, ali tem ferrovia, nós estamos investindo muito em rodovia naquela região. Então, tem um Parque Log ali naquela região de Aracruz, a gente está conseguindo levar investimentos, por exemplo, lá para São Mateus, como por exemplo a Marco Polo, né? A gente tem investimentos fortes na região de Linhares, de Soretama, de Jaguaré, né? São investimentos que estão se descentralizando, Colatina. E nós agora repassamos para a Prefeitura de Cachoeiro R$ 20 milhões para que a Prefeitura de Cachoeiro faça uma grande cidade industrial ali em Pacotuba, em Cachoeiro Itapemirim, que vai atender toda aquela região sul do estado do Espírito Santo. Então, é investimento em infraestrutura, repasse de recursos para os municípios, é incentivo tributário, tudo, financiamento, a gente tem bom financiamento do Banesp, do Bandes e de outros bancos. Então, tudo isso vai ajudando a gente a descentralizar os investimentos e a gente poder também melhorar muito a atividade ligada à agricultura, porque o apoio que a gente dá para os agricultores, especialmente para a agricultura familiar, tem feito a mudança na vida de muitas famílias do interior do estado. E, governador, a gente percebe a vitalidade do senhor, a alegria. Qual é a fórmula aí do casal manter o equilíbrio e a energia? Acho que é gostar do que faz, primeiro, né? Eu gosto muito de governar o estado, eu gosto muito da vida pública. Acordo sempre querendo fazer alguma coisa, animado porque vai começar a trabalhar. Então, quando você faz aquilo que você gosta, você não encara o trabalho como uma obrigação. É uma obrigação, mas é uma obrigação que você gosta de fazer, né? Então, gostar do que a gente faz é muito importante
e ter sensibilidade com o trabalho. O trabalho público exige muita sensibilidade. E é lógico, né? A gente tem que cuidar da saúde também. Então, para comer atividade física, comer as barrinhas, né? Porque também, se não comer uma barrinha de cereal, também não tem tanta energia. Mas eu faço atividade física e procuro levar uma vida com mais equilíbrio para poder ter energia e ter garra para tocar a vida para frente. E 2026 é um ano de eleição, né, das eleições majoritárias. Talvez a gente não faça aqui a entrevista com o senhor da retrospectiva de 2023. Vamos ver. Para onde caminha aí esse ano? Qual é a expectativa do senhor? Olha, a expectativa é muito boa para 2026. Eu sei que isso vai ser um ano mais tumultuado, porque vai ter eleição, eu vou decidir em março se eu vou ser candidato a alguma coisa. Mas eu tenho certeza que o Estado não perderá o seu rumo, né? A gente conquistou muitas vitórias nesse Estado para a gente poder errar a mão, tá certo? Então eu tenho certeza que a população capixaba vai manter governando esse Estado, debatendo política com muita responsabilidade. Veja que a gente fugiu em 2022 de uma polarização política doentia, né? Uma parte das pessoas olharam muito mais o debate nacional, essas brigas nacionais, e se envolveram nas brigas nacionais e olharam menos o resultado do Estado do Espírito Santo, mas a gente conseguiu sair disso, fomos vitoriosos e apresentamos um resultado de novo extraordinário nesse segundo governo seguido meu. Eu tenho certeza que 2026 vai ser uma eleição menos polarizada, né? E o capixaba vai olhar mais os resultados nossos para poder tomar a decisão. Os nossos resultados são muito volumosos e muito grandes, e eu tenho então a certeza de que a gente vai ter um 2026 muito bom, naturalmente, para o Estado do Espírito Santo. Para o Estado do Espírito Santo estar bem, o governo tem que estar bem, com boas parcerias com os governos municipais, com o governo federal. É isso que eu espero de 2026. Governador, a gente está caminhando aqui para o encerramento da entrevista. Agradeço a oportunidade de estar conversando com o senhor. E qual mensagem o senhor quer deixar para o capixaba de esperança para 2026? Olha, eu quero deixar uma mensagem de otimismo. Vocês estão vendo que eu estou otimista, eu estou muito feliz com o Estado do Espírito Santo. Primeiro, assim, todos nós temos que pedir proteção a Deus, porque a gente faz os nossos planos, mas quem sabe de tudo é Deus. Eu me lembro que em 2019 eu estava cheio de planos que estava retornando ao governo. Passei um ano de 2019 muito difícil, debatendo com as entidades de segurança pública, porque estava vindo de 2017, tinha aquele fantasma de que podia ter alguma manifestação de novo. E a gente fechou então 2019, tudo acertado com as forças de segurança. Assim, agora eu tenho 3 anos para governar sem problema nenhum, aí veio a pandemia. Então, assim, eu tive que adaptar todo o governo para poder enfrentar 2 anos de pandemia. Então, assim, a gente faz os planos, mas quem sabe é Deus. Então, pedir a Deus que nos dê energia e proteção para todos nós, capixabas, né? E que a gente possa continuar bem, que as famílias capixabas possam continuar bem, quem não está bem, que a gente possa achar um caminho, que a gente possa ter um ambiente de muito diálogo, de harmonia, de respeito às diferenças. Isso tudo é bom. O governo precisa de ser bom no serviço público, mas tem que ser bom também no exemplo de capacidade de diálogo e de convivência com quem pensa diferente da gente. Um bom 2026 para todo mundo. Obrigada, governador.